Classificação de sistemas lineares. Vamos supor aqui um exemplo genérico primeiro, tá? Um sisteminha genérico de duas equações e duas incógnitas para que nós possamos relembrar a regra de Cramer. Ela que vai nos nortear aí nesse sentido de classificar os sistemas de uma maneira mais simples. Então, um sistema genérico seria assim, ó, uma equação A1 acompanhando um x, mais um B1 aqui acompanhando um y, igual a um termo independente, vou chamar de C1. E outra equação aqui, ó, A2 acompanha x, um B2 que acompanha y, igual a um termo independente. Duas equações, duas incógnitas, né? A regra de Cramer fala assim para nós, olha, existe um valor D, tá? Um valor D, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Coeficientes aqui, ó, são termos que acompanham x e y, né? Para esse caso. Termos que acompanham as incógnitas do sistema, tá, gente? Então, você tem A1, B1, A2, B2. Calculou o determinante, vai dar um número. Esse número a gente entende como esse D aí, beleza? Aí, você também tem aqui uma orientação para se calcular dx, nesse caso, que é a matriz dos coeficientes, mas no lugar da coluna dos coeficientes que acompanham x, ou seja, na coluna A1, A2 aí, né, primeira coluna, você substitui pelos termos independentes. Então aí você vai ter algo assim, ó. No lugar dessa primeira coluna, você vem aqui e coloca C1 e C2. E a outra coluna segue da forma que era. B1, B2. Pronto. E aí você tem também um valor para esse determinante. Esse valor a gente chama de dx. Bom, nesse sentido, nós também temos um dy. Esse dy segue a mesma ideia, só que agora para a coluna que acompanha y, ou seja, substituindo esses b's aí, né? Nós vamos ter aqui, ó, então a primeira coluna igual, ou seja, A1, A2, A1, A2, e na segunda coluna, em vez de B1, B2, nós vamos ter C1, C2, tá? Fechou aí. Isso aí é um determinante, né? A mesma coisa. Dá um número que nós chamamos de dy. Então, nós temos aqui, ó, que pela regra de Cramer, né? Você tem a seguinte solução. Solucionar um sistema, né, gente, é determinar valores de x e de y que sejam válidos ao mesmo tempo aí para as duas equações, né? Então você tem aqui que, segundo a regra de Cramer, x pode ser calculado por dx dividido por d. E y pode ser calculado por dy dividido por d. Né? Essa é a regra de Cramer. Bom, ela é importante porque nós podemos tirar aí algumas conclusões. Vou passar para uma página nova aqui para que a gente possa pensar nessas conclusões aí, ó. Então, isso foi só um lembrete aí de como que é a regra de Cramer, né? Então, olha aqui, ó. Se x é dx sobre d, né? E y é dy sobre d, é para o seguinte, primeira coisa que nós podemos pensar, se d, que é o determinante da matriz dos coeficientes lá, né? Se d, ó, vou até colocar aqui na frente, se o d for de cara igual a zero, nós vamos ter um problema, porque não se divide por zero, não há definição para, né? Não está definida a divisão por zero. Se não tem como dividir por zero, não estou nem olhando para o resultado de dx dy, né? Porque não tem como fazer a divisão se tem um zero lá embaixo. Se não tem como fazer essa divisão, concorda comigo que você não vai ter uma resposta para x nem uma resposta para y, porque não teve jeito de fazer a divisão. Se você não tem uma resposta para x ou para y, nós chamamos esse sistema, né, de sistema impossível. Depois nós vamos fazer exemplos numéricos para que você perceba na prática com números o que significa isso, tá? Mas aí já dá para você perceber, é impossível achar uma resposta para x e para y, tá?
Agora, né, se você tem, se D for diferente de zero, ou seja, né, você tem um número aqui que é diferente de zero e esse número se repete aqui, porque afinal de contas é o mesmo D. Aí existe uma divisão. Você consegue dividir. Então, e se você consegue dividir, você acha o valor de x, porque ele é o resultado da divisão, e também o de y, que também é o resultado da divisão. Então, nós dizemos que esse é um sistema possível, né? E determinado. Determinado porque eu tenho valores para x e para y que são fixos. A menos de uma exceção, né? Na verdade, nesse caso, tudo bem, mas se existe uma terceira possibilidade, isso que eu quero dizer. Se nós tivermos aqui, ó, o D igual a zero e, ao mesmo tempo, até aí você tem o primeiro caso, né? Sistema impossível. Mas se, né, ao mesmo tempo, dx e dy também forem iguais a zero. Aí você teria o que nós chamamos de indeterminação, que é um caso de zero dividido por zero, né? Isso é um caso que nós chamamos de indeterminação. Nesse caso específico, né, não coube ali na linha, mas eu vou colocar aqui, ó, você tem um sistema que é possível, mas ele é indeterminado. XY não vai assumir apenas aí um valor específico, tá? É possível de ser solucionado, mas não se determina qual a solução. E nós vamos partir agora para a prática para que vocês percebam. Mas a essência disso é a regra de Cramer, fazer a observação sobre a regra de Cramer, tá certo? Com base nela você decide aí. Vamos ver aqui no caso, ó, esse sisteminha. Você vai ter aqui, ó, vamos fazer todas as matrizes, né? Então daqui, ó, a gente já tira a matriz D, já vamos fazer o determinante dela aqui, ó. Então, aqui acompanhando x, aqui acompanhando y. Tem que tomar cuidado, porque aqui nós temos o menos 1 embutido, né? E do outro lado, termos independentes, para que nós possamos usar em dx, dy, tá? Então, observem só. O que nós temos aqui vai ser 4, 2, né? Aqui, ó, gente, é menos 1, acompanhando o y, tá? Menos 1 e embaixo 3. Beleza? Né? Lembrando que esse vídeo ele não tem por objetivo ensinar aí a regra de Cramer, apesar que nós vamos passar por ela aí, né? Existe outro vídeo no canal já fazendo isso, tá bom? Qualquer coisa consulta aí. Então, ó, esse determinante ele é calculado por diagonal principal, né, o produto, menos a secundária. Diagonal principal, 4 vezes 3, 12, né? 12, menos diagonal secundária aqui, ó. Então, menos da fórmula. O menos 1 vezes 2 dá menos 2. Né? Então, cuidado aí com esse sinalzinho, hein? Resultado disso, aqui vai dar mais, ó. Isso aqui dá mais. Então, 12 mais 2, 14. Esse é o D, beleza? Vamos aqui, ó. dx. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a matriz, mas no lugar dos coeficientes de x, eu vou colocar os termos independentes. Então, 1, 2, coloquei os termos independentes, estão aqui no lugar de quem acompanha x. Tá? E a segunda coluna permanece a mesma. Então, menos 1 e 3. Calculo o determinante disso. Então, para a direita, 3 vezes 1, 3. Para a esquerda, menos 2. Foi. Esse menos com esse menos também, né? Vai dar mais. 3 com mais 2 dá 5. Depois, para finalizar aqui, nós temos dy. Bom, aqui nós vamos ter... Opa, perdão. Aqui nós vamos ter, ó, no lugar da coluna, né, que acompanha o x, continua tudo igual. Então, eu vou repetir o 4 e o 2.
No lugar da coluna do y, eu coloco os termos independentes, 1 e 2. Fecho aqui a matriz. Vamos fazer o determinante. Para a direita, 4 vezes 2, 8. Menos, para a esquerda, 1 vezes 2 dá 2. Então, finalizando aqui, 8 menos 2 igual a 6. O que a regra de Cramer diz para nós? Ó? Ela diz o seguinte, que x vai ser igual a dx sobre d. Ó, então, dx deu 5. D deu 14. 5 sobre 14. É um número um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a ver como resposta, mas está aí, é um número, né? Y é dy sobre d. dy deu 6, d deu 14. Daria para simplificar, mas não é o caso. Nós não estamos querendo, nesse caso, chegar na resposta. Eu fiz tudo isso para mostrar para você e discutir o que a gente discutiu ali genericamente agora. Ó. Repare o seguinte, né? Aqui, ó. Quando você calculou o D, que deu 14, você já sabia que no denominador, né, pela regra de Cramer, você teria 14. Aí eu pergunto para você, interessa quem está no numerador? Não interessa no, tipo, no sentido assim, de que você só quer saber se tem como chegar numa resposta. Isso que é classificar o sistema, né? Que tipo de resposta o sistema vai te entregar? E nesse caso, ele está entregando uma resposta numérica exata. 5 sobre 14. E aqui 6 sobre 14. É esse número aí. Por isso que eu terminei a conta. Essa é a resposta para o sistema, né? E aí você tem aqui uma resposta exata. Quando você, como eu estava dizendo, né? Quando você fez esse D aqui lá em cima e ele deu 14, você sabia que independente do valor do dx ou dy aí no numerador, você teria uma resposta. Porque aqui, ó, tanto faz se fosse 0, por exemplo. 0 sobre 14 daria 0, não tem problema. Tanto faz se fosse menos 25. Tanto faz se fosse menos π. Né? Sempre daria um número, tá certo? Então, assim, não tem problema o numerador nesse caso. Então, para classificar o sistema, aqui, ó, já dava para saber que ele é um sistema que tem resposta, é possível, e também essa resposta é bem determinada. Né? Vai dar 0, vai dar menos 20, alguma coisa vai dar aí, tá? Para x e para y. Beleza? Né? Então, é possível então de você resolver o sistema e chegar numa resposta. Tá? Eu vou resolver esse sistema da maneira tradicional, uma das maneiras tradicionais, para a gente acrescentar essa informação para você ver e comparar com as demais. Você vai ver que nesse caso fica um pouco redundante, mas eu creio que se você passar por esse momento aqui com calma, você nunca mais vai ter dúvidas, né, nesse tipo de questão aí, tá? Entre classificação, resolução, beleza? Eu vou apagar aqui, ó, só para a gente perceber como é que se daria a resolução fora da regra de Cramer, tá bom? Então, ó, aqui você teria algumas opções para resolver, né? Tem vídeo aí no canal também explicando algumas dessas opções, tá? Eu vou olhar aqui para a equação, deixa eu ver aqui o que é possível. Eu vou dobrar de baixo, vou multiplicar de baixo por 2, e aí eu vou obter o seguinte, ó, 4x mais 6y igual a 4. Dobrei a de baixo, né? Aí, eu vou pegar, junto com a de cima aqui, vou repetir ela aqui, ó, só para facilitar a conta, tá? 4x menos y é igual a 1. Pronto, gerei um sisteminha aí que é equivalente ao anterior, né? Como resposta, eu vou usar a técnica aqui da subtração, né? Ou da adição, como você preferir, multiplicando por menos 1. Vou pegar a equação de cima e subtrair da de baixo, tá, gente? Então, vamos mais direto ao ponto aqui, que não é o objetivo ficar discutindo essas técnicas. 4x menos 4x dá 0, vai zerar. Menos y menos 6y, então vai juntar as duas coisas, né? Isso aqui fica menos 7y, tá? E aí você vai ter 1 menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Beleza?
Então, olha só, multiplica por menos 1, você vai ter que 7y é igual a 3. Divide por 7 para isolar o y, então y é igual a 3 sétimos. Tá? Deixa eu destacar essa resposta aqui para a gente observar uma coisa. Ó. Você viu? Você resolveu o sistema e chegou numa solução feita ali, um número prontinho. Né? Guarda essa informação, né, para você comparar com os próximos exemplos. Mas olha só por enquanto. Olha o y aqui. Nós não simplificamos, mas se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, você vai ter 3 sétimos aqui. Né? Então, chegamos aí na mesma resposta. Tá? Para determinar o valor de x aqui, também é possível. Né? Daqui a gente substitui. Então, você vai ter aqui, ó. Eu não vou ficar escrevendo substituindo em qual equação, tá? Não é o objetivo. Eu vou substituir, nós queremos o valor de x, eu vou substituir nessa equação de cima, tá? Nessa aqui, ó. Qualquer uma que eu substituísse daria certo, tá, gente? Então, você tem aqui 4x menos 3 sétimos no lugar do y igual a 1. Então, 3 sétimos vai para o outro lado, então fica 4x igual a 1 mais 3 sétimos. Né? Eu tenho o mínimo múltiplo comum, aqui eu tenho 7 embaixo, para não ter que fazer a técnica, né? Eu já venho discutindo essa possibilidade aí nos vídeos anteriores. Qualquer dúvida, faça o MMC da maneira tradicional. 4x vai ser igual, ó, aqui deu 7 mais 3... Deu 10, né? Sobre 7. Beleza? O x, aí eu divido por 4, né? Para tirar aquele 4 lá de perto do x. Então vai ficar assim, ó. 10 sétimos. E aí um 4 lá do outro lado, né? Vai dividir também. Divisão de fração. Você conserva de cima. 10 sétimos. Multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo pode não parecer, mas é 4 sobre 1. É uma fração também, né? Então, você tem aqui, ó, 1 sobre 4. Então, o x vai ser igual... Você já viu que a regra de Cramer aí foi muito útil, né? Evitou um monte de conta aí, né? Mas vamos lá. Ao invés de resolver dessa maneira tradicional aqui. Então, ó, aqui dá para dividir por 2. E aqui também dá para dividir por 2. Né? E aí nós vamos ter que x é igual a 5, que aqui ficou 5, e aqui ficou 2. Né? Então, 5 vezes 1 lá em cima dá 5. 7 vezes 2 embaixo, 14. 5 14avos como solução pro x. Vamos voltar aqui na folha anterior, ó. Tá aqui, ó, pro x, ó, 5 14avos. Então, bateu, né, a regra de Cramer aí. Tinha que acontecer isso mesmo, tá? Vamos pular para outro tipo de classificação, só para você entender o comparativo agora. Deixa eu achar outro exemplo aí, ó. Vamos lá, de novo. Vamos para praticar. Matriz D. Não vou ficar destacando agora não, tá? Já vou fazer direto. A matriz D aqui, ó, vai ser coeficientes, ó, 3, menos 1 com y lá, 6 aqui com x embaixo, menos 2 com y lá, né? Determinantes daí, ó, diagonal principal. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos da fórmula diagonal secundária. Menos 1 vezes 6 fica menos 6. Esse menos com esse menos dá mais. E aí já temos um problema aí, galera. Ó. Menos 6 com mais 6 deu 0. Continua a regra de Cramer para você ver, né? Nesse caso aqui, ó. Depois a gente discute o que vai dar de problema aí, mas você já viu que o denominador na regra de Cramer aqui zerou. Isso aqui é problema demais. Mas olha só. Vamos aqui, ó. dx. Então, no lugar da coluna dos coeficientes de x aqui, eu já substituo pelo dos termos independentes. Ó, 1 e 2 termos independentes, né? Do y permanece a mesma coisa. Menos 1, menos 2. Fechou aqui o determinante. Diagonal principal, ó. 1 vezes menos 2, né? Deu menos 2. Menos diagonal secundária, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Olha aí, ó. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, 2 mais 2 vai zerar também. Certo?
dy. Então mantém a coluna, né, a primeira coluna aqui, 3 e 6. Substitui a segunda pelo dos termos independentes, 1, 2. Fecha aqui o determinante. Faz o cálculo. Diagonal principal, 3 vezes 2, 6. Menos secundária. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, zerou também. Então, olha só o problema que nós temos aqui. Pela regra de Cramer, né, as respostas aqui seriam assim, ó. X é dx sobre d. Y é dy sobre d. Olha aqui, ó. O dx deu 0 e o d deu 0. O dy deu 0 e o d também deu 0. 0 sobre 0 é caso de indeterminação. Não se determina o valor aqui, né? E aí, você tem um sistema. Ele não é impossível de ser feito, mas ele é um sistema que tem possibilidade de ser, né, resolvido, mas ele é indeterminado. Tá? Por quê? Porque isso aqui são casos de indeterminação, tá? Isso aqui é 0 sobre 0, caso de indeterminação. Vou resolver ele da maneira tradicional, porque isso daí só serviu para classificar ele, né? E nós vimos aí o 0 sobre 0 aparecer. Vou resolver ele de uma maneira tradicional para você ver o problema que ele oferece na tentativa de resolução, seja ela por substituição ou por adição ou subtração. Então, novamente, eu vou copiar aqui, ó, vou colocar em outra página para que nós possamos resolver ele com mais calma. Vamos lá, ó. Aqui você pode escolher várias técnicas, né? Só para mudar um pouquinho a técnica que eu escolhi anteriormente, eu vou usar por substituição essa, olha. Eu vou pegar esse de cima aqui, né? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô vendo aqui uma característica importante já, ó. Se eu dividir toda essa equação por 2, a de baixo por 2, eu posso fazer isso, desde que eu divida todas, né? Todos os membros aí dos dois lados, tudo tem que ser dividido por 2. Aí você pode fazer. Não pode escolher um número qualquer para dividir só ele, não, tá? Eu vou facilitar minha vida aqui embaixo, ó. 6 dividido por 2 dá 3, fica 3x. Menos 2 dividido por 2 fica 1, então fica 1y, não precisa escrever 1. Do outro lado, 2 dividido por 2 dá 1. Repara que isso é a mesma equação de cima. 3x menos y igual a 1. Tá vendo? E aí você tem as mesmas equações, né? Você deveria ter uma equação diferente da outra para poder substituir e chegar num valor certo, certeiro. Do jeito que está aqui, fica complicado. Imagina que eu aplique uma técnica aqui de subtração, né? De uma equação para outra. Eu vou subtrair a de cima da de baixo. Então, como a gente fez anteriormente, até é bom para comparar, ó. 3x menos 3x dá 0. Né? Menos y menos y, ou seja, vai ficar mais y, vai zerar também. E 1 menos 1 vai dar 0. Olha só o que aconteceu. Do lado esquerdo deu 0. Igual do lado direito deu 0. Isso é uma verdade. Não tem como falar que isso aqui está mentindo, né? Isso aqui é verdade. 0 é igual a 0. É algo bem óbvio. E por ser óbvio mesmo, é que você não conseguiu uma solução, tá vendo? Então é possível, existe aqui uma possibilidade de resposta. Mas qual é a resposta? Não sei, né? Por quê? Se as duas equações são iguais, galera, né? Não tem como você substituir para achar um valor específico, tá certo? Então você tem, na verdade, uma infinidade de valores que podem ocorrer aí, né? Para x e para y, tá? Uma infinidade, não tem como você falar que é só um valor, beleza? Então, por exemplo, se você coloca aqui, ó, no lugar do x, só para exemplificar, ó, você tem aqui, ó, 3x menos y igual a 1, né? Porque aí eu já estou discutindo essa ideia. Meu medo é às vezes não ficar claro o que é o possível indeterminado, né? Ele é possível, chegou numa verdade o sistema, só que você não conseguiu determinar a solução dele. Por quê? Porque olha só,
Se eu coloco x igual a 1, então isso daqui fica 3 vezes 1, que dá 3. Né? Aí eu coloco o y igual a 2. 3 vezes 1 dá 3, menos 2, realmente deu 1 que estava lá. Ó. Então, uma possibilidade de solução, x igual a 1 e y igual a 2. Funciona. Isso é uma solução. Se eu coloco o x igual a 2, então aqui ficaria 3 vezes 2 no lugar do x. Né? 3 vezes 2 dá 6. Para dar 1 ali, é só falar que o y é 5. Também deu 1. Ué, então outra solução aqui, tá vendo? Ó, ele é possível, mas não tem como determinar uma solução, porque tem várias. O x é igual a 2 e o y igual a 5. Quer forçar mais? Ó, 3 vezes 3, põe o x igual a 3. 3 vezes 3, 9. Para dar 1, basta o y ser 8. 9 menos 8 dá 1. Tá aqui mais uma solução possível. Ó, x igual a 3 e y igual a 8. Assim, nós podemos ficar aqui horas fazendo possibilidades. Tá vendo? Então, eu consigo chegar numa solução, mas eu não sei qual, são várias. Né? Eu sei que existe solução, mas são infinitas. Por isso, ele é possível, sistema, ele é possível, mas ele é indeterminado. Ao contrário do exemplo anterior. No exemplo anterior, ó, vamos voltar lá. Você não tinha muito para onde correr, não. Né? Se você sair supondo valores para uma equação, eu vou rabiscar aqui, ó, vou estragar um pouquinho, mas não faz mal não. Vamos supor que eu falo que o x é 1. Então aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. Bacana. E aí é só, você deve estar imaginando, é só forçar o y ser 3. Menos 3. Realmente, a primeira equação deu verdade. Então eu posso vir aqui e escrever que x é igual a 1. Né? E y, deixa eu escrever aqui mais pertinho, ó. X igual a 1 e y igual a 3. Deu certo? Deu. Só que tem que valer para as duas equações. Aí testa na de baixo. 4 vezes 1 para o x, mais 6 vezes 3 para o y. 4 vezes 1, pessoal, dá 4. 6 vezes 3 dá 18. 18 com 4, 22. Deu 22, ó. Tá, e daí? E daí que deveria ter dado 4. Você viu que funcionou para de cima, mas não funcionou para de baixo. E aí, esse x e esse y já não serve mais. Teria que funcionar para as duas ao mesmo tempo. Quando você tem lá o possível indeterminado, você acaba chegando na mesma equação, então o que funcionar para uma funciona para outra, porque são as mesmas equações, tá vendo? Então, essa é a grande diferença do possível para o possível indeterminado. E aí, espero que tenha ficado claro que para classificar basta você olhar a regra de Cramer. Você tem um caso de indeterminação aqui, tá? Aí, por ser indeterminado, não vai soltar os resultados. Vamos para o último caso aqui, pessoal. Ó, um exemplo também numérico. Né? Regra de Cramer aqui, ó. Calcula D. Então, determinante, matriz de coeficientes 2, 8. Lá no x tem um 1 acompanhando e menos 4 para o y. Pronto. Então, determinante aí, ó, diagonal principal. Menos com menos dá mais, 2 vezes 4, 8. Secundária, né? Menos 8 vezes 1, 8. Zerou também. Zerou esse D também. Tá? Vamos aguardar aí, ó. DY. Você já sabe que tem problema ali. Não vai ser... Não tem jeito mais de ser possível determinado, né? Não tem mais como, porque você já tem um zero no denominador. Agora nós estamos para definir. Será que o numerador, né? Lembra lá, ó. X é dx sobre d. Então, nesse momento, esse de baixo já não é mais d, né? É zero. É esse zero aqui, ó. Então, só aqui você já tem um problema. Né? O problema de ser impossível dividir por zero ou, se o numerador também for zero, cair num caso de indeterminação de zero dividido por zero, tá vendo? Então, possível determinado, ou seja, achar um valor para x não é mais... não está mais aí na nossa lista para esse caso, tá? Então, continua aqui, ó. dx. Né? Então, substitui a coluna do x aí, ó, dos coeficientes aí que acompanham o x.
Então aqui você teria o menos 2, né? Eu estava até escrevendo errado. Você vai ter aqui o 3 e o 2, né? E aí a outra coluna permanece o 8 e o menos 4. Ó, 8 e menos 4. Aqui e aqui. E aí você vai ter, então, diagonal principal, 3 vezes menos 4, menos 12, né? Menos secundária, 8 vezes 2, 16. E aí você tem menos 12 com menos 16, menos 28, né? Tá, é um número, né? Daqui, ó, você já consegue tirar a informação. dx, que é... Perdão, dx não. X, que é dx sobre d, fica substituindo, ó. dx deu menos 28 sobre d que deu 0. Isso daí já é problema. Por quê? Porque não deu indeterminação, porque em cima é um número. Então, na verdade, deu uma impossibilidade. Por que impossibilidade de fazer a conta? Porque não está definido para nós a divisão por zero. Tá? Então, essa é a diferença do impossível para o possível determinado. Esse cara aqui é impossível. Ele é impossível. Por quê? Porque não é possível fazer essa divisão. Tá? De modo que eu não tenho zero em cima para, né, recair num caso de indeterminação. Vamos fazer o dy aqui só para praticar mesmo, ó. E aí eu vou resolver o sistema também daquela outra maneira para que você veja o que acontece aí, né, nas engrenagens dele para que eu classifique como impossível. Então aqui você vai ter a primeira coluna mantida, menos 2 com 1. A segunda coluna aí se torna o 3 com 2, né? 3, 2. E aí o determinante vai ficar, ó, diagonal principal, menos 2 vezes 2, né? Então vai ficar menos 4, menos diagonal secundária, ó. Menos 3 vezes 1, 3, né? Então menos 3. Então pronto, isso já era esperado, né? Daria um número aqui também. Então aqui você tem menos 7. E aí, seguindo o raciocínio, você tem que dy... Eu de novo errei, né? Y é igual a dy sobre d, né? Substitui o dy aí, ó, menos 7. Só que o d é zero. Então, tá vendo? É impossível fazer essa conta, tá? Tá. Vamos copiar esse sistema e ver o que ocorre na prática aí para ele ser impossível. Você lembra do anterior, né? O possível mais indeterminado. Ele chega numa verdade, mas eu não consigo saber qual número específico responde para mim, porque são várias as possibilidades de responder o sistema. Agora vamos ver nesse aqui o que acontece. Tá? Então eu estou vendo aqui uma possibilidade, ó, de multiplicar a equação de baixo por 2. De cara aqui eu vejo isso, ó. Vou multiplicar ela por 2. Aí eu vou chegar nisso daqui, ó. 2x, porque era só x, menos, era 4y, vira 8y, igual, é 2 lá como termo independente, aqui eu coloco 4, porque eu multipliquei por 2. Equação de cima eu vou repetir aqui só para facilitar. 2x em cima, mais 8y, igual a 3. Né? Bom, fechou aqui. Vamos lá. Se nós somarmos as duas equações, deixa eu só ver uma coisa aqui. Copiei certo. Copiei, né? Não, não copiei, ó. Tá faltando menos aqui, ó. Na hora de apagar ali, acabou apagando menos junto, tá? Vou colocar ele aqui. E não vai alterar nada aí para nós, né? Ia alterar a partir de agora. Vamos adicionar essas duas equações, uma na outra. Então eu vou fazer a primeira mais a segunda, tá? Vou deixar um sinalzinho de mais aqui para você lembrar, ó. Então o que nós vamos fazer, ó? Menos 2x com mais 2x. Vai zerar. Vou pôr por baixo aqui mesmo. Vai zerar o x. Mais 8y com menos 8y. Também vai zerar o y. Então do lado esquerdo da igualdade deu zero. Se voltar aqui só um pouquinho, você vai ver que isso aconteceu também no possível indeterminado. Ó. Também aconteceu. A diferença vem exatamente agora.
Do outro lado você tem, né, a soma também. Então 3 mais 4, 7. Olha no que você chegou. Ó. 0 mais 0, né, do lado esquerdo da igualdade, dá 0. E do lado direito você tem 7. Então, ao contrário do anterior, aqui você chega em algo que é falso, que é impossível disso acontecer. Isso não pode acontecer. 0 não é igual a 7. Né? No caso do possível indeterminado, que nós fizemos agora, ele deu que 0 é igual a 0. Tá certinho. Apesar de não me entregar uma resposta fixa, podia ser 2, 5, 8, ele me disse uma verdade. Isso significa, olha, tem várias possibilidades aí de ser resolvido. Nesse caso, não, deu problema, não pode dizer que 0 é igual a 7, esse sistema é impossível. O que significa esse sistema ser impossível? Por mais que você tente determinar valores de x e de y, você pode até determinar para a primeira equação dar certo, mas você nunca vai conseguir que esses valores aqui, ao serem inseridos na segunda equação, também façam ela ser válida. Como a gente fez lá anteriormente, né? Ó, anteriormente aqui eu comecei a supor, números aqui, ó, e sempre dava certo, né? Para o sistema possível indeterminado. Para o sistema possível determinado, eu não podia supor número, não. Tinha que ser esse e esse aqui. Você viu que quando eu tentei supor, deu certo para a primeira equação, mas deu errado para a segunda equação. Agora, nesse caso aqui, qual que é a diferença, né? Existe uma maneira de que dá certo para a primeira e dá certo para a segunda. Nesse último caso, que é o impossível, não adianta eu tentar inserir números aqui que sempre vai dar errado. Naquele caso do possível determinado que eu citei agora, acabei de colocar ele aqui, ó. Nesse caso que eu citei agora, apesar de eu não ter conseguido manualmente a resposta ali quando eu fiquei supondo números, né? Nós conseguimos pelos métodos, tá? Apesar de eu não ter conseguido, eu consigo um método que encontre. Tá aqui, o x é esse, tá aqui, o y é esse. Eu estou sendo redundante, insistente para que você realmente perceba a diferença. Nesse caso, eu não consigo nada para o x e para o y. Por mais que dê certo para a primeira equação, não vai dar certo para a segunda. Tá? O vídeo ficou um pouco extenso. Qualquer coisa, volta, para aí nos. Né, eu pus um exemplo de cada, numérico. Para nesses exemplos para que você perceba a diferença, então, entre cada caso. Beleza? Então é isso, né? A ideia do vídeo é classificar, mas eu também resolvi para que você possa ver, então, que se você forçar a barra na resolução do impossível, você chega em coisas impossíveis. Tá bom? Então é isso. Um abraço, galera.